Oi, galera do 8º ano. E aí, como é que vocês estão? Alguns lembretes, né, que eu vou dar antes do começo da nossa aula. Primeiro lembrete: estamos iniciando a segunda unidade. Portanto, vocês terão que, a partir de hoje, estar em contato sempre com o módulo da segunda unidade. Esquecer esse módulo da primeira unidade. Outra coisa que vai ser importante: ao término do vídeo, eu vou deixar disponível na plataforma, né, do Google Classroom, esse mapa mental, que é para vocês relembrarem, né, o conteúdo. Então, não fiquem afobados. Se não lembram de um conteúdo, anotem. É bom que vocês anotem também esse mapa no caderno, né? Não fique só revisitando lá a plataforma, porque aí anotando vocês vão relembrando. Para isso aqui facilita esse mapa mental. Então vamos lá. Hoje, né, a aula é sobre a independência dos Estados Unidos. Mas como é que isso ocorreu? Todos nós sabemos que os Estados Unidos hoje tem 50 países, ou 50 estados, né? É um estado independente, é uma grande potência. Mas isso é hoje, porque até o século XVIII, simplesmente os Estados Unidos eram uma colônia, né, que pertencia à coroa britânica. Mas para isso a gente tem que entender quais foram as causas, né, e também a possibilidade com que ele se tornou independente. Então vamos lá. Algumas causas que foram interessantes citar aqui. Primeiro foi o aumento do controle colonial, né? Ou seja, como é que se deu esse controle? Por alguns novos decretos e alguns impostos que eram mantidos, não, né? Que eram imposto pela coroa britânica. Também nesse período teve a Guerra de 7 Anos. Essa guerra foi um conflito entre a Inglaterra, né, e o rei da Prússia com a França. Foi um conflito militar que perdurou por um período, esse período ele motivou algumas outras ações. Também havia custos de impostos e também algumas tropas inglesas na colônia. Os impostos que foram mais evidentes nesse processo foi a lei do açúcar. O que foi essa lei do açúcar? Toda a taxa do melaço que era produzido pelas colônias, elas tinham que ficar na colônia, na Inglaterra. Também teve a lei da moeda, a mesma lei que era a lei do selo. Eles restringiam, né? A moeda era uma moeda americana, só que ela tinha que ter toda a taxa ser revertida para a Inglaterra, bem como os documentos, todos os documentos oficiais, né, todos os selos, eles tinham que reverter grande parte dessa taxa para a Inglaterra. A lei do chá de Boston, ele impedia que todos os colônios comprassem chás, né, vários tipos de chás da Índia, tinha que ser comercializado diretamente com os Estados Unidos. Naquele período também havia essa questão da inspiração, né, da influência do iluminismo, tanto que isso foi colocado, e é colocado até hoje, com a figura de George Washington, né, e Thomas Jefferson, que foram os líderes, né, as pessoas que tiraram os Estados Unidos da situação de colônia, né? Até hoje é incentivado isso. Como é que era os Estados Unidos antes, né, no século XVIII? Pertencia à Inglaterra, né, só que fazia parte das 13 colônias. Naquele período, a incentivação de impostos, os ingleses eles não cobravam impostos aos colônios. Esse modelo, por alguns historiadores, alguns livros ele traz como um modelo chamado de colônia de povoamento, mas isso aqui foi naquele período. As 13 colônias do sul, o sistema econômico era de plantation, e no norte havia pequenas propriedades, a mão de obra era livre e o mercado era interno. Não sei se vocês podem observar
que depois dessa declaração da independência dos Estados Unidos, o país ficou um país que a todo tempo, até hoje, ela incentiva essa questão da liberdade, né? O incentivo ao nacionalismo. Ou seja, ao vocês observarem filmes, você sempre vai ter a figura de um Estados Unidos liberto, né? Sempre, todos os filmes, tem, em qualquer cena que vocês observarem, vai estar lá a bandeira dos Estados Unidos sendo, em algum momento do filme. Isso aí é uma exaltação do nacionalismo também. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais sobre alguns assuntos pertinentes que vão dar continuidade a esse processo aqui. Então, espero que vocês gostaram da aula, né? Qualquer dúvida, já sabe, eu expliquei tudo no início do vídeo. Tchau e até a próxima.